Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e estou trazendo para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, hoje trazendo a lição 3, que traz o seguinte título: Participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Essa aula será ministrada aí na sua igreja no dia 20 de abril, terceiro domingo do mês, tá? Então vamos em frente, sem mais delongas. Há muito assunto a ser tratado por aqui. O texto áureo vai dizer o seguinte: texto áureo traz Êxodo, capítulo 35, versículo 21, diz o seguinte: E veio todo homem a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todos os seus serviços, e para todos os vestidos santos. Queridos, basicamente esse versículo ele vai falar sobre a voluntariedade e também o coração aberto, né? No contexto do tabernáculo, o povo não foi forçado em momento algum a contribuir, foi algo movido pelo próprio coração. Ali é feito um pedido para que se contribuísse uma lista de coisas das quais as pessoas poderiam contribuir, e todos chegavam com uma quantidade generosa de coisas. Por quê? Eles queriam ver a obra de Deus prosperando, tá? Quando o versículo diz assim, seu coração moveu, isso significa que não foi uma ação apenas de dever ou uma obrigação legal, tá? Ela nasce do desejo de ver Deus manifestado, né? A sua presença no meio do povo. A gente vai ver isso mais à frente, falando na questão de tabernáculo, na questão de tenda. Nós servimos a um Deus que é um Deus de relacionamento, ele sempre quer estar no meio do povo, tá? E aí quando o povo sabe que Deus iria se manifestar ali no tabernáculo, né? Que ali seria a morada de Deus no meio do povo, as contribuições, elas foram abundantes e as ofertas excederam as expectativas. Você vai ver que é um momento que ele fala, ó, para de ofertar aqui que a gente já alcançou um limiar, tá bom? Verdade aplicada diz o seguinte: como povo de Deus, somos convocados a participar da manutenção dos locais de culto, com nossas contribuições financeiras e nosso trabalho. A manutenção do serviço de Deus, ela depende da participação de todas, né? A manutenção, antigamente, nos tempos bíblicos, né, você vai ver que ela não é apenas financeira, mas ela envolve também trabalho, dedicação, comprometimento. No nosso contexto, muitos jovens podem pensar que contribuir com a manutenção do templo é uma coisa mais antiga, né? Mais distante. Ah, isso é só para zelador, isso é só para funcionário ou para um ancião, né? Vamos colocar assim. Líderes financeiros, mas a realidade é que todos nós somos responsáveis. Desde a pessoa que está ali na frente na porta da igreja, dando a paz do Senhor, a pessoa que fica na cantina, o diácono que está passando um pano ali no banheiro, como também você no final do culto, quando vê um copinho no chão e você pega, quando você vê o envelope de dízimo ou de oferta fora do lugar e você coloca no lugar, todos nós somos chamados a ter zelo pela casa do Senhor e a colaborar com a manutenção do templo de alguma forma, tá? A igreja não recebe dinheiro de governo, não recebe dinheiro de ONG, não recebe dinheiro de artistas, mas ela conta com a fidelidade do seu povo, né? São os dízimos e as ofertas dos crentes que entendem a importância da obra, que sustentam a igreja. Ninguém é obrigado a colaborar, ninguém é obrigado a dizimar, mas certamente, se você chega numa igreja com ar-condicionado, com água geladinha, com um banco confortável para você sentar, e muitas delas com um culto transmitido, saiba que tudo isso só foi possível por causa de homens e mulheres de Deus fiéis à obra, que sustentam, né? Que dão ali uma parte do seu sustento, entendendo que o próprio Senhor proveu aquilo para eles. Objetivos da lição: reconhecer que devemos cuidar da casa de Deus, saber que as ofertas geram bênçãos para o ofertante e ressaltar que Deus honra os que os honram. Texto de referência vai trazer 1 Crônicas, capítulo 29, do 3 ao 6, e diz assim:
E ainda na minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa. Ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e de centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram, tá? Esse texto ele fala sobre a questão de Davi contribuindo para a construção do templo. Templo esse que ele não vai inaugurar, acredita-se que por conta do pecado, mas o filho dele, Salomão, vai dar continuidade e vai conseguir concluir a obra do templo, tá? A gente vai ver aqui, de acordo com o texto, que Davi é extremamente generoso e tem uma disposição para colaborar com a casa de Deus. Ele faz a coleta das ofertas para a construção do templo e ele mesmo oferece do próprio tesouro. Ou seja, mesmo ele sendo rei, ele também dá uma parte das posses dele, né? Ele ofereceu o melhor que ele podia, pelo menos no entendimento aqui nosso que a gente faz no texto. Davi entende que a construção do templo não era uma tarefa administrativa, né? Mas era um ato de adoração também. E também é nosso, né? A nossa adoração, ela não se restringe apenas em cantar louvores, a confessar o Senhor como Salvador. Se você for ver Gênesis, existia sim uma adoração de Adão e Eva para com Deus, mas em momento algum é registrado louvores, músicas, né? Então nós podemos adorar a Deus de várias formas possíveis e essa aqui é só mais uma delas, tá? Nós somos então desafiados a honrar a Deus com o que nós temos de melhor, seja na construção do templo, seja na edificação do reino de Deus, em nossas vidas, em nossa comunidade, em nosso convívio, nosso meio, né? Tá? Introdução. Nesta lição, baseado nos registros bíblicos, veremos que o povo de Deus é chamado a servi-lo com alegria e fidelidade também na manutenção dos locais de culto, com contribuição financeira e trabalho, visando continuidade das atividades de oração, adoração e anúncio da palavra de Deus. Então, a nossa participação na manutenção da casa de Deus, ela vai além da contribuição financeira, né? Ela envolve também o trabalho, o esforço pessoal e o desejo de ver a igreja crescendo e florescendo. Ali os departamentos, às vezes com poucos, às vezes chegando outras pessoas para compor ali, líderes sendo forjados, músicos chegando para compor. Esse é o desejo, eu acho, acredito que de toda a igreja, né? Não só crescer, mas se desenvolver. E a gente não pode ficar à margem, né, como observadores, enquanto outros fazem o trabalho pesado. Cada um de nós é chamado a ser parte ativa no reino de Deus, e isso inclui se envolver na manutenção dos locais de culto, né? A manutenção da casa de Deus, ela não é apenas uma questão de recurso financeiro, como foi dito, né? Mas uma questão de compromisso. A igreja, ela precisa de tudo, das nossas orações, do nosso tempo e também do nosso talento. É na igreja aonde a gente discipula e forja discípulos. Para quê? Para que esses venham a assumir o lugar daqueles que estão ali já com a mão na massa. Eu costumo dizer que hoje a gente tem um grupo de jovens aí de 20, 30 pessoas, em algumas saídas, em alguns eventos beirando os 50, 60, e que essas pessoas vão conduzir a igreja se Cristo não voltar. Porque todos os que estão aí, pastores, bispos, diáconos, presbíteros, o tempo vai passar para eles, né? E a gente não sabe quando a morte vem. Mas nós precisamos ter isso muito bem esquadrinhado na nossa mente, que nós somos a igreja do amanhã. Talvez nós não estejamos em determinados cargos de decisão, mas amanhã poderemos estar. E precisamos estar prontos para caso isso aconteça, tá?
E quem nunca ouviu que ama a igreja, a pessoa fala, eu amo a igreja, mas nunca se envolveu em nada, nunca meteu a mão em nada para fazer nada. Aqui está uma questão para a gente refletir. Será que nós podemos amar a igreja de forma passiva, mas sem participar ativamente da sua edificação? E existem alguns eventos dos quais nós participamos que às vezes somos os primeiros a chegar e os últimos a sair, né? A gente prepara a igreja, tem ali o evento, termina o evento, a gente passa uma vassoura, passa um pano, limpa os pratos, deixa tudo no lugar, tranca cadeado, para no dia seguinte ela estar pronta para o uso de outras pessoas. Por quê? Porque a igreja não tem funcionário? Olha, geralmente não. A igreja conta, inclusive, com outras pessoas que possam estar colaborando com o trabalho. Mas, em alguns lugares, sim, pagam. Pessoas são pagas para fazer a manutenção do templo. Mas isso não impede que eu e você ajude, né, sobre a manutenção desse trabalho. Seja na limpeza, seja com o tempo, seja conduzindo outras pessoas, enfim. São inúmeras as possibilidades de colaborar com o reino de Deus, tá? Primeiro ponto, a construção do tabernáculo diz o seguinte: sempre foi propósito de Deus se relacionar com o seu povo. No livro de Êxodo, vemos que o Senhor Deus ordenou que fosse feito o tabernáculo, dizendo, e habitarei no meio deles. E a nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, e o fogo estava sobre ele de noite, e a glória do Senhor enchia a tenda da congregação. Deus, o Criador, sempre quis estar junto com a sua criatura, né? Sempre quis ter um relacionamento de proximidade. Prova disso é o diálogo frequente de Deus com Adão, lá no Éden, né? Você vai ver algum texto que fala que sempre na viração do dia Deus ali visitava e conversava com eles. O tabernáculo, ele é então um símbolo da presença de Deus, né? Mais para frente a gente vai ver isso. Quando o povo está ali no deserto, é dado a Moisés as instruções para a criação e confecção do tabernáculo, e ele fala, olha, vou estar junto de vocês através dessa estrutura. Um Deus infinito e transcendente, mas que queria estar no meio do povo, queria habitar ali junto com ele, demonstrando um desejo de relacionamento e também de proximidade, tá? A construção do tabernáculo, ela não era apenas uma questão prática, mas um ato de obediência, né? Porque foi designado pelo próprio Deus. E também a montagem e a desmontagem é um cultuar, né? Se você faz aquilo da melhor maneira possível, você está cultuando a Deus. Agora, se você faz para Deus, mas faz de qualquer forma, o seu culto está fraco. A gente precisa oferecer o melhor para o Senhor. O tabernáculo, ele representa mais do que um espaço físico. Ele era o lugar aonde o Senhor encontrava com o seu povo, aonde o povo experimentava ali da glória de Deus, né? E onde os rituais de adoração aconteciam. O fato de que Deus diz, e habitarei no meio deles, o texto está até aqui, Êxodo 25:8, ele mostra que há um desejo de Deus de se aproximar do ser humano. Não falar de longe, né? Mas um Deus que quer estar perto e quer habitar muito próximo. A construção do tabernáculo, ela é um reflexo de como a casa de Deus deve ser tratada com respeito, com dedicação, com zelo. Não é só um espaço por onde a gente passa, não é só um espaço onde a gente vê algo fora do lugar e deixa assim. É algo para que nós tenhamos tanto zelo quanto as nossas coisas, ou até mais, né? Porque é algo de Deus. 1.1, aonde a glória de Deus se manifesta, diz assim: antes de o tabernáculo ser erguido, Moisés se encontrava com o Senhor na tenda da congregação, que era armada fora do arraial. O tabernáculo foi erguido em pleno deserto, para ser um local onde o povo desfrutaria da comunhão com Deus, que desejava viver entre eles. Acrescenta-se a essa observação que o tabernáculo atraía a atenção de todo o povo, porque a glória de Deus se manifestava de modo sublime naquele lugar. Deus nos criou para a sua glória, e o tabernáculo passou a ser símbolo da sua presença entre o povo. Diante daquele esplendor, os israelitas ofertavam com alegria, ofertando até mais do que necessário para a construção
do tabernáculo. Então, a presença de Deus, ela não está limitada a espaço físico. Quem fala que a igreja é a casa de Deus, que Deus está preso ali naquela construção, não está. E olha, um Deus tão magnânimo, tão enorme, fez morada dentro de nós, tá? Mas a presença de Deus, voltando à questão do aspecto físico, ela é trazida pelo comprometimento do povo, né? Quando a gente se reúne para adorar e servir ao Senhor, ele se faz presente de forma especial. Você vai ver isso bem presente quando a gente visita algumas outras congregações ou até mesmo outras igrejas. Não é uma questão de emocionalismo. Às vezes, igrejas bem menores têm pessoas focadas em fazer um jejum, entregar o melhor para o Senhor, e quando o culto começa ali, você fala, caramba, que lugar diferente, a presença de Deus aqui é muito forte. Por quê? Porque há pessoas empenhadas na obra de Deus, no reino de Deus e na santificação própria. Isso é muito importante, tá? A casa de Deus, ela precisa ser vista como um lugar da glória dele, né? Onde se manifesta por meio da comunhão dos santos, na adoração, na pregação da palavra. Então a gente não pode tratar assim, como um simples imóvel, mas é um lugar de comunhão. Então é bom que haja ali um contexto para que as pessoas se relacionem, para que tudo seja bem cuidado e para que de maneira coletiva a gente ofereça o nosso melhor louvor, a nossa melhor oferta e que a gente preste bastante atenção na palavra que é lançada ali nos corações, tá? 1.2, as ofertas voluntárias, diz assim: a fé cristã implica obediência a Deus em todas as áreas da vida. A dependência de Deus deve estar diretamente relacionada ao amor por Ele, uma vez que quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Os israelitas obedeceram à ordenança que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo, participando daquele grande e belo projeto com ofertas voluntárias. As ofertas foram tantas que os artífices interromperam o trabalho para comunicar a Moisés o que estava ocorrendo. A contribuição para a construção do tabernáculo foi uma ação voluntária. Eu falei no início para vocês, ninguém foi obrigado a nada, mas todo mundo trouxe de maneira abundante. Tanto que o troço já tinha extrapolado até a quantidade que eles pediram, né? E generosa. Os israelitas, então, eles deram com alegria e também de coração, sem que fossem forçados. Hoje não mudou muito. Você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a dar oferta, mas por uma questão de fidelidade e aliança com o Senhor, você dá. Porque você entende que se você tem, foi porque Ele proveu, tá? A obediência a Deus e a questão da gratidão pelo que Ele tinha feito por eles ali no deserto, né? Levou a eles a oferecerem o melhor do que eles tinham, o melhor que eles podiam dentro das posses para a obra do Senhor. Esse tipo de oferta é a oferta que Deus honra, né? Porque ela é movida por um coração sincero e generoso. O texto diz que a dependência, ela deve estar relacionada com amor por Deus, né? E isso não é fácil. É como um filho que pede alguma coisa para o pai e o pai fala assim, não, olha, mais tarde a gente vai na rua e vê isso. O filho não vê as condições do pai, ele não procura saber se o pai tem dinheiro, ele não procura saber se o pai tem como ir na rua buscar aquilo, ele simplesmente confia. E ele acredita que se o pai falou que vai fazer, vai fazer. Existe um outro texto que fala que o reino de Deus é das crianças, né? Porque são simples. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Por causa desse coração. A criança, ela confia no pai, mesmo sem ter acesso a saber se ele tem dinheiro ou não, se ele pode ou não, se ele vai ou não. É uma confiança de olhos fechados. É esse patamar que a gente precisa alcançar. Mas é difícil. Às vezes a gente não se submete, às vezes a gente não quer viver com a porção diária, entender que hoje já foi e que amanhã Deus proverá, tá bom? 1.3, a alegria de contribuir diz assim: Moisés recebeu a ordem de construir o tabernáculo, um lugar de culto a Deus. O povo hebreu compreendeu que ali seria a habitação de Deus entre eles, e toda manhã
levavam muitas ofertas voluntárias para a construção do santuário. Quando os artesãos perceberam que as ofertas excediam o necessário para a obra que o Senhor lhes ordenou que fizessem, eles comunicaram o fato a Moisés, que proibiu o povo de fazer ofertas. Muito interessante esse texto. O povo ofertou tanto para a construção do tabernáculo que em certo momento Moisés teve que pedir ao povo para parar de trazer oferta, porque já tinham mais do que necessário. Você encontra isso aí em Êxodo 36, do 5 ao 7, tá bom? Isso demonstra que a alegria de servir a Deus e a gratidão a Ele, né, estão no centro. A generosidade, ela flui naturalmente a partir disso. E olha que eles estavam no deserto. Às vezes eu e você estamos em condições excelentes, com um teto sobre a cabeça, com uma cama para deitar, e a gente não oferta, a gente vai emburrado para a igreja, a gente reclama do louvor, reclama da pregação ou de qualquer outra coisa dentro da igreja, mas entenda, todos ali estavam no deserto, estavam num local ermo, só aquele povo, e mesmo assim eles estavam satisfeitos, porque tinham a presença do Senhor. Isso dá até uma pregação, né? Você pode estar no deserto, mas o Senhor está ali contigo, e Ele é motivo da nossa alegria. Mesmo sem casa, mesmo sem uma nação, há 40 anos ali procurando um lugar para ir, mesmo assim, havia a felicidade e havia um coração contrito em colaborar com a ordem do Senhor. Hoje, muitas igrejas, né, a gente vê a mesma coisa. Quando as pessoas compreendem o valor de se investir na casa de Deus e o avanço do reino, né? Porque você melhora a estrutura, você investe em pessoas, você investe num trabalho, não tem como. Aquele trabalho, ele vai avançar. Não só com as ofertas em dinheiro, mas também com a questão do empenho de tempo, da mão de obra, a questão do serviço missionário e assim por diante, tá? Segundo ponto, a restauração do templo. Diz assim: o tabernáculo esteve entre o povo de Deus durante toda a caminhada pelo deserto. Anos mais tarde, foi substituído pelo majestoso templo idealizado pelo rei Davi e edificado pelo seu filho Salomão. Com o passar do tempo, a construção foi se deteriorando e alguns dos reis de Judá, para preservar a verdadeira adoração, exortaram o povo a ofertar para a restauração do templo. Então, perceba, a história do povo de Israel ensina que mesmo os lugares mais sagrados, eles podem se deteriorar, tanto espiritualmente quanto fisicamente, se o povo não tiver comprometimento com isso. O Vaticano, aquelas catedrais lá na Europa, todas elas passam por reforma, passam por uma reestruturação, passam por uma rotina de inspeção para saber se está tudo bem, porque existem muitas pessoas ali que passam por ali e frequentam por ali, e é importante que se haja um padrão, tá? A restauração do templo, ela se torna um tema central, principalmente nos próximos slides, como a gente vai ver, tá? Reis como Joás, Ezequias e Josias, eles se levantam para reparar o templo de Deus e restaurar o culto genuíno. No dia de hoje, muitas igrejas precisam de uma reestruturação que também não vai ser só física, mas também espiritual. A igreja saudável, ela é melhor do que a igreja que está lotada. Às vezes é melhor você ter 50 pessoas, você ter 30 pessoas em uma igreja que caminha para a mesma direção do que ter 600 mil pessoas, ou aonde aquele povo que está ali comparece, mas é um povo que está doente, que não tem seus traumas, que não tem seus bloqueios tratados, porque estão varrendo os problemas para debaixo do tapete, tá? Igreja saudável, ela é melhor do que uma igreja cheia. E a igreja saudável, ela vai crescer de maneira natural e também de maneira consistente, tá? 2.1, a reestruturação do templo nos dias do rei Joás. Diz assim: Joás, rei de Judá, viveu dias de prosperidade enquanto teve o sacerdote Joiada ao seu lado, pois o monarca não tinha habilidade para reinar por sua imaturidade. Antes,
A adoração a Baal havia se intensificado entre os hebreus de tal forma que não houve preocupação em manter a construção do templo do Senhor, que estava em destroços. O rei Joás então estimulou o povo e os sacerdotes a coletar ofertas para custear a reforma do templo e renovar a aliança com Deus. Joás, ele se levanta para liderar a restauração do templo, mas também para incentivar o povo a restaurar a sua fé em Deus. Veja que havia uma disputa ali, né, com a questão da adoração a Baal. Às vezes a igreja, ela passa por um período de crise ou um período de negligência, né? Mas basta ter um líder comprometido com a restauração, como foi o caso de Joás, para que as coisas comecem a acontecer. É fundamental mobilizar os membros, porque um pastor sozinho, um bispo sozinho, apesar de ter muito boa intenção, né, ele não vai conseguir. Então ele precisa de que as pessoas entendam a vontade dele para que caminhem junto com ele, né? Então os membros precisam ter compromisso com a casa do Senhor. Na caminhada, na tomada de decisão, na santificação, para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Já viu como tem igreja que tem espaço físico excelente, mas ela não deslancha, ela não avança, parece que ela está travada, né? Ou às vezes você tem até um espaço pequeno, mas depois que parece que troca de pastor, sempre está fazendo alguma coisinha, sempre está fazendo uma reforma, sempre está melhorando alguma coisa. Então, são homens e mulheres de Deus, preocupados em oferecer o melhor ao Senhor, ao reino de Deus, né? Com capacidade de incentivar outras pessoas, de colocar isso no coração delas. Então, às vezes você é uma pessoa com boa vontade, que você sabe por onde começar, sabe como fazer, mas sozinho você não vai conseguir. Então você realmente precisa da igreja. Existem gestões e gestões, né? Administração e administrações de igreja. Mas é visível que quando há um homem ou uma mulher de Deus à frente de um trabalho, a gente se sente incentivado a colaborar com a obra. 2.2. A restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Diz assim: Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Diferente do seu perverso pai, o rei Acais, Ezequias procurou seguir os caminhos de Davi. Ele se esforçou para eliminar a idolatria do meio do povo, procurando fazer o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Ezequias restabeleceu o verdadeiro culto em Israel, tendo cuidado de reunir os sacerdotes, os levitas, para propor uma nova aliança com Deus. Ezequias fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. Isso provocou um grande avivamento entre os israelitas. Então perceba, essa restauração do templo, ela não se limitou apenas de uma restauração física. Não foi só abrir as portas do templo, né? Mas um processo também de purificação espiritual. Quando a igreja se vê em momentos de dificuldade, é necessário passar por uma reestruturação, por uma reforma, não só uma reforma do templo físico, mas também uma reforma espiritual, né? E a gente tem que retornar a esse primeiro amor. A gente precisa colocar o Senhor novamente como o centro dos nossos cultos, estar no centro da vontade de Deus, tá bom? 2.3. A restauração do templo nos dias de Josias diz assim: o rei Josias procurou fazer um novo concerto espiritual em Judá, abolindo qualquer vestígio de idolatria. O rei determinou que os israelitas buscassem ao Senhor de todo o coração, para que fossem purificados dos pecados dos quais Judá havia mergulhado, e assim restaurar o genuíno culto ao Senhor. Para isso, Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. A Bíblia relata que nunca houve rei como Josias, que se voltou para o Senhor de todo o seu coração. Josias, ele foi um rei que, percebendo a situação ali do jeito que estava, né, e a situação espiritual de Judá, ele toma
medidas drásticas, ele dá um choque de ordem para colocar as coisas no trilho novamente. Então, ele começa ali tentando eliminar a idolatria e restaurar o culto do Senhor. Ele ordena, então, depois que o templo fosse reparado, templo físico, tá? E que o povo fosse chamado ao arrependimento. Isso está em 2 Crônicas 34, do 8 ao 14, tá? Até citado aqui no slide, tá? Josias, diferente de outros reis, ele procura uma purificação completa da casa de Deus e também do coração do povo. Eu não sei se vocês lembram, tem uma música do cantor J.A. que o nome da música é A Reforma. Eu adoro essa música, nós já cantamos aqui em congressos de jovens e adolescentes e fala sobre o rei Josias. Depois procura, a letra linda, coisa fina, tá? E em dado momento a letra diz assim: rasgo as vestes e anuncio a reforma que primeiro em mim irá começar. Fico até arrepiado, porque não tem como reformar uma igreja se a gente não reformar o nosso coração. Não tem como reformar uma família, não tem como trazer a ela o novo de Deus, se eu, querendo trazer esse novo, não estou com o coração reformado, tá? Mahatma Gandhi tem uma frase que diz assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a mudança que você quer ver na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, essa mudança, ela precisa acontecer primeiro em você e depois ali no ambiente que você está, ela começa a acontecer a reboque, tá bom? Terceiro ponto, o cuidado com a casa de Deus diz assim: Deus nos abençoa com bens para desfrutarmos do melhor desta terra. Assim, devemos dispor de nossos bens para socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela tenha o necessário para o culto ao nosso Deus. O templo de Deus, ele é mais do que um edifício físico. Cansamos de falar isso nessa lição, tá? Mas ele é um lugar sagrado. É um ponto de encontro onde o povo de Deus se reúne para adorar. Orar, para aprender, para ser edificado, para fazer encontros, palestras, workshops. A casa de Deus, ela é uma casa coletiva para os filhos de Deus, né? Então, no Antigo Testamento, a manutenção do templo era algo levado muito a sério, né? E esse cuidado, ele não era só físico, mas ele era um cuidado espiritual. Pensa que é o lugar aonde a noiva de Cristo frequenta. Você que é homem, você que é casado, você deixaria a sua noiva frequentar qualquer lugar? Não estou falando de ser um lugar humilde, não. Porque tem muitas igrejas que são humildes. Mas você não queria que ela frequentasse um local salubre, um local onde houvesse uma segurança, né? Então, um lugar mais aconchegante, um ambiente salubre, bem guardado, bem cuidado. Assim tem que ser a nossa igreja. Ah, mas a minha igreja é humilde. Mas se tiver arrumadinha, meu irmão, tá na bênção. O que a gente não pode fazer é ser desleixado com a obra de Deus. 3.1, o chamado de Deus diz assim: muitos irmãos compreendem que o templo é um espaço de oração e celebração. Portanto, precisa de cuidados para favorecer a reunião daqueles que buscam o exercício da fé cristã. As reformas nas congregações são importantes para oferecer aos frequentadores conforto e segurança. Os prédios devem ser mantidos em excelente estado de conservação. E isso envolve desde a parte estrutural até a manutenção do telhado. Esse cuidado evita problemas na integridade do espaço físico da igreja e assegura segurança aos fiéis e visitantes. Por isso, o Senhor nos convoca a abrir o coração e nos libertar da avareza e do egoísmo. O cuidado com a casa de Deus, ele começa com o entendimento de que o templo é sagrado e que Deus nos chama para zelar por esse templo, tá? Gente, me perdoe, tive que parar para tossir. Eu fiquei resfriado essa semana. Foi brabo, tá? Mas vamos lá. Assim como no Antigo Testamento, onde o povo deveria oferecer sacrifício para garantir a continuidade do culto, né? Nos dias de hoje, nós somos convidados a contribuir com o nosso tempo, com nossos dízimos, com as nossas ofertas e até com a mão de obra
para garantir que a casa de Deus seja bem administrada. Quando você tem algo de valor, você cuida com carinho. Pensa nas coisas que você tem, um celular, um carro, um computador. Você pode até não levar o seu carro para o lava-jato uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês. Mas se você tiver uma mangueira e sabão, você mesmo limpa em casa. E você vai tentar fazer a melhor lavagem possível. Talvez você não faça uma lavagem profissional, com detalhamento como tem aí na rua, mas você vai fazer o melhor que você pode. Então, o que a gente oferece para a casa de Deus é o melhor do que a gente pode dentro das nossas posses. Isso tem que acontecer, tá? E essa atitude de zelar pelo que é nosso, ela tem que ser de igual forma pela casa de Deus. Nós temos que zelar como se fosse nossa, porque ela realmente é nossa, tá? 3.2, devemos honrar a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens é um privilégio. O reino de Deus trabalha por princípios instituídos pelo Senhor. E um deles é: aos que me honram, honrarei. Quando honramos a Deus, expressamos gratidão, consciência de que tudo pertence a Ele. E confiança em sua provisão diária. Essa honra está em coisas simples, como ofertar para manutenção ou reforma da igreja, na certeza de que o Senhor Deus zela por nós. Devemos ser zelosos pelo templo onde nos reunimos para adorá-lo e anunciar a sua palavra. Meus queridos, honrar a Deus com os nossos bens é um princípio fundamental, tá? Para quem deseja servir ao Senhor com sabedoria e dedicação. O Senhor te deu um carro? Pô, dá uma carona pro irmão, cara. Vai numa saída, leva alguém, tenta levar 2, 3 pessoas. O pastor tá com infiltração na igreja, você sabe mexer, você sabe resolver, se oferece para fazer, dá essa mão de obra para a igreja. Não deixa contratar ninguém, não. Ou se você tiver abastado financeiramente, paga. Pastor, quanto que é isso aí? É tanto. Então deixa que eu me comprometo, é meu também. E não para se mostrar, não para se exibir, mas porque tem zelo pela obra de Deus. No Antigo Testamento, os israelitas, eles foram chamados a ofertar com o coração generoso, tá? E hoje Deus nos desafia a ser mordomos fiéis dos recursos que Ele nos concede, incluindo os nossos bens materiais. Exemplo disso é José. Quando ele estava na casa de Potifar, ele tem uma fala ali com a mulher dele, ele fala: olha, tudo nessa casa está nas minhas mãos, está sob meu controle, menos a senhora. Então, José administrava aquelas coisas como se dele fosse, né? Mas ele, na verdade, era um mordomo ali de Potifar, tá? E aí, o que nós fazemos com o que o Senhor nos dá reflete a forma do compromisso que a gente tem com Ele. E quando a gente fala isso, a gente está falando de administração. Você está cuidando bem dos seus filhos? Está cuidando bem da sua esposa? E do seu imóvel? E da sua casa? E do seu carro? Como você está tratando do seu chefe lá naquele emprego onde você está? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós temos e somos porque o Senhor nos permitiu. E já que Ele colocou na nossa mão, nós precisamos saber administrar. O Senhor pode até te dar um casamento abençoado, e vai. Mas a administração vem da sua parte. O emprego você precisa administrar, sendo funcionário, sendo um pequeno negócio, e por aí vai, tá? Quero ler com vocês um texto de Provérbios 3, 9 até o 10, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e os teus lagares transbordarão de mosto. Então, esse texto aqui de Provérbios vai dizer que quando você honra ao Senhor com os bens e com as primícias, os seus celeiros se enchem de maneira abundante. Aqui há uma clara promessa de prosperidade vinda da parte do Senhor. Para terminar nossa aula, 3.3, cuidado com a casa de Deus reflete quem somos, diz assim: para evitar problemas estruturais, é recomendado que os templos passem por uma manutenção periódica, feita por profissionais qualificados. Nossa disposição em ofertar para essa causa específica demonstra gratidão ao Pai Celestial
por todas as bênçãos que temos recebido. Contribuir financeiramente para a manutenção do templo é participar de uma semeadura em boa terra, na certeza de que o Senhor Deus é fiel e poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades. Desde que começou a levar as suas ofertas ao templo, o povo passou a ter abundância de alimentos. Meu querido, imagina ter abundância de alimentos no deserto. É assim que ele faz. Conseguimos ser abundantes mesmo passando por uma prova, mesmo estando isolados, porque o deserto é lugar de aprendizado, mas também é um lugar, é um espaço de isolamento. Mesmo assim, o Senhor ele é capaz de nos abençoar, independente do cenário, porque ele não depende de circunstâncias, tá? Então, a maneira que a gente se dedica ao cuidado da igreja, ela não é apenas um reflexo da minha e da sua fidelidade, mas ela também é uma manifestação externa do que ocorre de maneira interna no nosso coração, né? Você cuidar das coisas de Deus, cuidar da igreja, fazendo um trabalho, dedicando tempo com seus dons e talentos, é uma externalização com aquilo que você tem no seu coração, que é entregar o melhor para Deus, né? Você já reparou que uma pessoa cuidadosa, ela tende a ser organizada em várias áreas da vida, né? Ela cuida dos relacionamentos, cuida da saúde, cuida da casa. Quando a gente aplica essa lógica ao cuidado da igreja, a gente acaba mostrando que as nossas responsabilidades de sermos bons mordomos a Deus, ela tá em dia, tá? Quando você cuida da sua saúde, você tende a ter uma vida melhor, mais leve, com maior dificuldade de ser pego de surpresa, né? E você vive com uma qualidade melhor. Nesse caso, os homens estão em desfalque, porque homem em questão de saúde, ele deixa tudo pro final, ele só vai em médico quando ele tá morrendo. A mulher, ela se cuida um pouco mais. Mas a gente deve cuidar tanto do nosso corpo, que também é templo e morada do Espírito Santo, quanto do espaço físico, aonde a gente congrega, tá? Às vezes a gente se envolve nas festividades, em ações ocorridas dentro da igreja e fazemos coisas que nós fazemos, inclusive, dentro da nossa casa, né? Eu sou um caso disso, porque a gente, como líder, a gente é um canivete suíço, a gente está jogando em todas as pontas, né? Enquanto talvez alguns ou até muitos daqueles que passam pela nossa igreja nunca vão pegar numa vassoura, não por falta de oportunidade, mas por uma questão de zelo, né? Não tem aquela afinidade de falar, nossa, a casa de Deus também é minha casa, tá bom? Meus queridos, terminamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse comentário. Antes de terminar, quero ler um comentário aqui, que é da Ana Batista, o usuário Ana Batista 4263, diz o seguinte: Paz do Senhor Jesus, Pastor Jefferson, não sou Jefferson não, Jefferson outro, inclusive admiro o Pastor Jefferson, passou no concurso público, meu amigo, que Deus abençoe sua vida, você merece isso e muito mais, tá bom? Aula maravilhosa como sempre. Sou de Barueri, Assembleia de Deus, Vila Barros, manda uma saudação para nós. Ana Batista, um abraço, Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus irmãos aí e a sua igreja e também o seu pastor, tá bom? Meus queridos, é isso, terminamos mais uma aula para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Semana que vem, quero estar aqui novamente, trazendo mais uma lição da nossa revista pela editora Betel, se assim o Senhor permitir. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Clica no sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua paciência e também a sua audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe.